Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News, que passa a transmitir ao vivo, diretamente da sede da Conferência Episcopal Espanhola, o encontro do Santo Padre Leão XIV com os bispos. Este é o segundo evento do dia para o Pontífice na cidade de Madrid. Sejam todos bem-vindos a esta transmissão. Com vocês, Bianca Fracalvieri. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja com vosotros. Vamos ouvir o presidente da Conferência Episcopal Espanhola, Dom Luís Javier Arguello Garcia. Santidade, seja bem-vindo à sede da Conferência Episcopal Espanhola. Recebê-lo entre nós, no local onde celebramos as assembleias plenárias, nos enche de alegria. Sua presença aviva nossa consciência de nos sabermos membros do Colégio dos 12, presidido pelo sucessor de Pedro. Aumenta nossa esperança ao experimentarmos o dom da comunhão com Pedro e subpetro. E impulsiona nosso zelo apostólico ao ouvirmos o atual bispo de Roma proclamar há um ano seu primeiro desejo: uma igreja unida, sinal de unidade e comunhão que se torne fermento para um mundo reconciliado. A Conferência Episcopal Espanhola foi criada em 1966. Comemoramos nossos 60 anos. Que melhor maneira de comemorar do que receber a sua visita nesta viagem apostólica à Espanha. A sua presença nos ajuda a tornar visível o diálogo entre cada bispo, o Papa e essa instituição, fruto do Concílio Vaticano II, que cultiva o afeto colegial e os serviços de oração e diálogo compartilhado, juntamente com propostas de coordenação pastoral ou a elaboração de documentos, livros litúrgicos ou normas de aplicação em nossas igrejas. Somos bispos de 69 dioceses, agrupadas em 14 províncias eclesiásticas. Também formam parte o arcebispo militar e o ordinariado para os católicos orientais. Atualmente estamos em atividade 15 arcebispos, 49 bispos diocesanos, 2 dos quais têm a responsabilidade por 2 dioceses vizinhas, e 11 bispos auxiliares. Um deles é administrador apostólico de outra diocese. 3 presbíteros são administradores diocesanos. E, neste momento, são 48 os bispos eméritos, 5 cardeais, 11 arcebispos, 31 bispos diocesanos e um bispo auxiliar. A história desses 60 anos coincide com uma época de grandes mudanças sociais, culturais, econômicas e políticas, bem como de profunda transformação eclesial, fruto, por um lado, do concílio e, por outro, da novidade da presença e do diálogo em uma sociedade em rápida transformação e forte secularização. São João Paulo II abençoou e inaugurou esta sede em 1982, por ocasião de sua primeira viagem apostólica à Espanha. Ele voltou a esta casa em 1993. A primeira visita foi um vigoroso apelo à nova evangelização. Para a conferência, isso significou o início da elaboração de orientações comuns e linhas de pastoral com o documento A Visita do Papa e o Serviço da Fé do Nosso Povo. Desde então, a conferência colocou em prática outros 9 planos. Acabamos de aprovar novas orientações pastorais para o período 2026-2030, intituladas Pôr-se a Caminho. A preocupação evangelizadora continua, agora com ênfase no primeiro anúncio e na iniciação cristã, na celebração do domingo, na presença pública e com forte destaque para a promoção da vida como vocação e para o exercício da comunhão missionária em corresponsabilidade diferenciada com todo o povo de Deus, conforme nos pede o Sínodo sobre a Sinodalidade, cujo documento final estamos acolhendo e colocando em prática.
O texto aprovado, por-se a caminho, diz: trata-se de um documento inacabado, na medida que está aberto a acolher com esperança as palavras do Papa Leão XIV e as orientações que ele nos deixará em sua eminente viagem apostólica à Espanha. Estamos convencidos de que ele nos ajudará a erguer o olhar para Jesus Cristo e a renovar em nós a alegria de ser discípulos amados e fervorosos missionários da misericórdia do Pai. Santo Padre, com este desejo, escutamos a sua palavra. Esse foi o discurso, então, do presidente da Conferência Episcopal Espanhola, Dom Luís Javier Argüello Garcia. Vamos ouvir agora o Santo Padre Leão XIV. Queridos irmãos no Episcopado, é com grande alegria que me apresento diante de vós neste terceiro dia da minha viagem apostólica à Espanha. Depois de saudar os representantes políticos que me receberam no Parlamento, gostaria agora de aproveitar estes momentos juntos para reavivar a comunhão, tal como Jesus aconselhava aos seus apóstolos. Agradeço a Dom Luís Javier Argüello pelas amáveis palavras que, como presidente da conferência, em nome de todos, me dirigiu. Espero que as minhas possam contribuir para esse diálogo no Espírito, que implica acolher tudo que de bom o Senhor nos diz por meio do irmão. O caminho sinodal empreendido pela Igreja é um processo de escuta profunda. Ser capaz de reconhecer a voz de Deus que fala por meio da comunidade eclesial é um de seus valores fundamentais. Trata-se de um diálogo fecundo que, como igreja, vocês vão definindo de diversas maneiras. Um exemplo concreto que podemos citar é o dos congressos que vocês estão realizando. Desejo de termos realizados em 2020 e 2025, que tiveram um impacto especial. Povo de Deus em saída e para quem sou eu? Assembleia dos chamados para a missão. Seus temas abordam as questões essenciais. Como enfrentar os desafios atuais? E quem é chamado a acolher esse desafio? Na minha contribuição para esta reflexão, ocorreu-me propor-lhes a imagem de uma viagem cujo destino é Deus, para quem elevamos o nosso olhar. É uma viagem sui generis, pois, na verdade, não nos deslocamos materialmente, mas nela queremos deixar nosso coração voar. Uma tentação nas viagens é a de nos obcecarmos com o que deixamos para trás, os lugares, as coisas, as formas, sem nos abrirmos com docilidade ao Espírito à novidade do que encontramos. A essa tentação, soma-se a da bagagem, que, por razões semelhantes, enchemos de coisas inúteis que acabam se tornando um fardo. Por outro lado, também não convém esquecer algo que aprendemos com as vicissitudes de tantos emigrantes. Uma pessoa sozinha, sem raízes e sem recursos, é alguém que sofre terrivelmente e, com grande dificuldade, consegue estabelecer laços sólidos no lugar onde chega. Assim, nesta primeira fase de nossa jornada, nossa resposta à pergunta de como podemos enfrentar esse desafio que nos propusemos deve aliar com prudência, liberdade e coragem, para abandonarmos as estruturas que não nos ajudam, não respondem às nossas necessidades ou até mesmo nos afastam de nosso objetivo, com a firmeza de conservar como um tesouro aquilo que o facilita. Como não recordar aqui o imenso patrimônio cristão da vossa terra, a enorme capacidade de atrair que essa riqueza nos proporciona.
com sua beleza, que chega até mesmo ao não fiel, ou com os laços de pertencimento que ela foi capaz de tecer na identidade espiritual de cada recanto deste chamado povo, e que permanece presente mesmo nos momentos em que sua fé vacila. Um enorme desafio, certamente, ao qual somos chamados a responder com coragem, para que esse patrimônio produza os frutos de que é capaz. Outro tesouro que não podemos esquecer em nosso alforge é o viático do peregrino. O pão da palavra e da Eucaristia não são ainda mais necessários do que o alimento material, pois nos abrem o caminho da salvação. Não se trata de tornar a celebração mais ou menos atraente, mas de sentir que, se fazemos parte dele, sua ausência nos causa uma inquietação que podemos comparar à fome material. A vida sacramental vai ritmando nossa existência, como a de uma criança que recebe o alimento de sua mãe, como a de um atleta que vai medindo as forças necessárias para chegar à meta. Por outro lado, algo que costuma nos custar muito quando viajamos é nos comunicarmos com o outro, seja devido à língua e à cultura diferentes, seja pela desconfiança em relação ao desconhecido, seja pelas desavenças e incompreensões que podem surgir mesmo entre pessoas próximas. Nos sentimos limitados na hora de nos expressarmos ou de compreender nosso interlocutor. É uma experiência que podemos levar para o anúncio do Evangelho, para o acolhimento do outro, para a capacidade de responder aos questionamentos do mundo que nos rodeia, ou para a necessidade de ativar a corresponsabilidade dos membros da comunidade em nossas ações pastorais. Se antes dissemos que devemos abandonar tudo que nos freia e nos afasta, agora a consigna deve ser que nosso patrimônio seja sempre instrumento e oportunidade de diálogo com aqueles que encontramos em nosso caminho. Assim como acontece com os peregrinos do caminho de Santiago, em nossa jornada podemos nos deparar com aquelas imensas planícies castelhanas que aos nossos olhos parecem desertas. Os poucos encontros desses peregrinos com alguns idosos ou com trabalhadores estrangeiros podem ser uma metáfora de muitas situações sociais que, infelizmente, se observam em algumas de vossas realidades eclesiais. Não é a primeira vez que a Espanha enfrenta uma situação semelhante. No passado, por exemplo, quando a Igreja teve de reconstruir sua presença nas faixas de terra queimada, surgiram modelos de evangelização que depois foram exportados para a América e que podem nos ajudar aqui em nossa missão. Como naquela época, somos chamados a construir uma nova realidade por meio do diálogo respeitoso e do uso de novas linguagens, tal como fez o famoso santo alfaqui de Granada, Frei Hernando de Talavera, e que mais tarde repetiu na América São Toribio de Mogrovejo, de quem estamos celebrando o 3º centenário da canonização, apresentando precisamente como modelo de bispo em saída em um tempo de missão e reorganização eclesial. Embora as linguagens nesta era digital sejam diferentes e as culturas que agora compõem o mosaico de nossas realidades, como migrantes de todas as partes do mundo, também tenham mudado, o espírito deve permanecer. Quais são os pontos essenciais desse espírito? O primeiro diz respeito à capacidade de comunicar, de dialogar com cada realidade presente em nosso território, de nos aproximar não apenas para compreender, mas para compartilhar. Somente com base na partilha de tudo que é de bom em nosso próprio patrimônio, com cada um contribuindo com seu granel de areia, poderemos construir uma nova realidade na qual a fé possa criar raízes profundas.
Para isso, logicamente, é preciso começar por aprender a linguagem do outro, iniciar processos e tecer laços onde se possa semear a semente do reino. O segundo é o chamado a criar realidades capazes por si mesmas de comunicar a própria experiência de fé. Capazes de levar, como fez Turíbio, a experiência de Granada para a América, ou seja, de guardar em nossa bagagem os recursos que nos permitam enfrentar com franqueza os desafios sempre novos da evangelização em cada circunstância. Depois das planícies desertas, encontraremos também grandes cidades. Nelas, o silêncio e o distanciamento não são espaciais, mas íntimos. As respostas serão diferentes, mas os processos para chegar até elas, análogos. Escuta, compreensão, respeito, generosidade e franqueza. Os peregrinos costumam partir à noite e muitas vezes essa escuridão inicial do caminho pode assustá-los. Poderíamos evocar o hino das vésperas, a noite é tempo de salvação, para dizer que, se estivermos em boa companhia, as dificuldades da caminhada e o perigo de nos perdermos diminuem. É o Senhor que nos conduz. Ele é o dono da história e de cada uma de nossas histórias. Ele determina os tempos. Nós caminhamos atrás dele, mas ainda caminhamos com ele como membros de um único corpo. Esse vínculo profundo exige da Igreja, neste tempo de polarizações e oposições cada vez mais acirradas, um testemunho de unidade na pluralidade. Uma comunhão capaz de acolher a riqueza dos dons, dos carismas e das sensibilidades que o Espírito Santo suscita no povo de Deus. A imagem de Cristo se deixa reconhecer no mosaico vivo da Igreja, onde muitas tecelas, sem se confundirem, convergem para manifestar a beleza do único Senhor. Nessa tarefa, o ministério do bispo assume uma responsabilidade especial. Somos chamados a ser o princípio visível da comunhão, em primeiro lugar, da comunhão com Cristo, guardando com amor a fé recebida, em docilidade a palavra de Deus e a tradição viva da Igreja. Em seguida, na comunhão com o sucessor de Pedro e com a Igreja Universal, com o presbitério e com a própria comunidade diocesana, com a vida consagrada, com os movimentos, com as associações e com cada carisma autêntico que o Espírito concede para a edificação comum. Vossa missão exige que guardem a unidade, promovam um diálogo, sanem as fraturas e acompanhem o caminho do povo confiado aos vossos cuidados. A comunhão vivida dessa forma possui também uma força missionária. Uma igreja reconciliada internamente pode falar com maior liberdade aos irmãos de outras confissões cristãs e de outras religiões, aos que não acreditam, às autoridades civis e a todos os homens de boa vontade que trabalham pelo bem comum. Este chamado a sermos sinal de comunhão com Cristo, caminhando em unidade e estendendo a mão ao irmão que encontramos, coloca-nos diante de outro desafio que hoje toca o coração de muitos: a dificuldade de assumir compromissos definitivos e de tomar decisões vitais profundas. Em tantos jovens, e não apenas neles, a pergunta: para quem sou? Ressoa como uma busca sincera de sentido, de pertencimento e de doação. O coração humano não se satisfaz acumulando experiências, possibilidades ou certezas provisórias. Satisfaz-se quando descobre um chamado, quando compreende que a vida alcança a plenitude somente se for doada.
Por isso, a pastoral vocacional não se pode se reduzir a uma simples busca de números. Ela nasce de comunidades vivas, de sacerdotes felizes, de famílias capazes de testemunhar a beleza da fidelidade, de uma igreja que sabe mostrar com simplicidade que seguir a Cristo não empobrece a existência, mas amplia. Onde o Evangelho é vivido com alegria, serviço e comunhão, também o chamado do Senhor pode ser novamente ouvido como promessa de vida. Já falamos anteriormente sobre bagagens pesadas, e os peregrinos do caminho de Santiago sabem bem que na mochila deve-se levar apenas o essencial. Como o Papa Francisco propôs em repetidas ocasiões, no atual contexto vocacional, é necessário afirmar que a preservação das estruturas não pode prevalecer sobre o bem da vocação. Os seminaristas têm direito à melhor formação possível, e a Igreja, por sua vez, tem direito a sacerdotes bem formados. O critério para que os seminários sejam autênticas casas de formação é que garantam uma experiência adequada de vida comunitária, que tenham formadores totalmente dedicados ao estudo e ao ensino, com experiência no acompanhamento espiritual, e que contem com centros superiores de teologia dotados dos meios necessários para desempenhar a sua função. Para isso, é imprescindível, além de unir forças, aprender a trabalhar juntos na gestão desses desafios. Neste contexto, as dificuldades podem ser vistas como oportunidades. Às vezes, temos dificuldade em apresentar a vocação dos leigos e sua integração nessa jornada de vida que, como igreja, estamos percorrendo. Por outro lado, vemos que em muitas obras tradicionalmente administradas por religiosos, recorre-se a colaboradores leigos para que a tarefa possa continuar sendo realizada. É uma dificuldade que podemos transformar em oportunidade de encontro, de diálogo e de comunicação. Depende de nós que esses leigos cheguem a perceber sua participação neste serviço eclesial como um chamado que Deus lhes faz para assumir sua responsabilidade como cristãos, interiorizando o Espírito, sentindo-se parte da missão que o Senhor confiou aos religiosos que a fundaram. Como podem ver, nessa jornada é feita de encontros, e eles não faltarão aqueles que vivem momentos de escuridão e nos pedem que nos tornemos samaritanos para eles. Um dos encontros mais dolorosos é com aqueles que foram feridos justamente por quem deveria cuidar deles, inclusive por membros do clero. Diante dessa praga, a comunidade eclesial é chamada a responder com a escuta, a verdade, a justiça, a reparação e com um compromisso cada vez mais decidido com a prevenção e a cultura do cuidado. Cada pessoa ferida deve poder encontrar escuta sincera, acolhimento, proteção e caminhos reais de cura. Essa mesma lógica se aplica também aos desafios de um mundo secularizado. Muitos homens e mulheres de nosso tempo não rejeitam simplesmente Deus. Muitas vezes carregam no coração uma profunda sede de sentido, de verdade, de pertencimento e de esperança, mesmo quando não sabem como nomear isso. A Igreja é chamada a reconhecer esses anseios, a ouvi-los com respeito e a oferecer, como Pedro e João, ao paralítico junto à porta do templo, o tesouro que lhe foi confiado. Jesus Cristo, em cujo nome o homem pode levantar-se e caminhar. Mesmo quando colabora com outras instituições religiosas ou civis, inclusive quando oferece ajuda material, educação, assistência ou promoção humana, a Igreja nunca deixa de oferecer o que lhe é próprio:
o amor de Deus revelado em Cristo. Essa mensagem penetra na sociedade que não hesita em manifestar seu apreço por muitas dessas obras. Assim, cada gesto da caridade cristã que nasce do Evangelho traz em si uma promessa ainda maior: devolver à pessoa a convicção de ser amada. Em nossa viagem, percorremos aquela que São João Paulo II quis chamar de Terra de Maria. Na Santíssima Virgem tendes vossa primeira companheira de caminho e vosso principal tesouro, pois ela nos mostra com sua vida como acolher a palavra e guardá-la no coração, como acompanhar os discípulos neste itinerário e permanecer presente no caminho da Igreja, como mãe de comunhão e de esperança. A ela confio o vosso ministério, para que ela vos ajude a ser, no meio do povo que vos foi confiado, aquele fermento escondido de que fala o Evangelho. Pequeno aos olhos do mundo, mas capaz, quando permanece unido a Cristo, de fazer fermentar a massa. A força da Igreja não nasce da grandeza dos meios, mas da santidade de seus filhos, da comunhão de seus pastores, da fidelidade humilde e perseverante de quem se deixa guiar pelo Espírito. Neste caminho, acompanha-vos também São João de Ávila, padroeiro do clero espanhol, neste ano que comemoramos o 5º centenário de sua ordenação presbiteral. São Paulo VI definiu como um mestre de vida espiritual benevolente e sábio, um renovador exemplar da vida eclesiástica e dos costumes cristãos, e, ao mesmo tempo, um simples sacerdote. Neste santo doutor, a Igreja reconhece a vida sacerdotal que cada bispo é chamado a custodiar e a fazer crescer no próprio presbitério. Olhando para ele, penso naqueles que são companheiros mais próximos dos bispos nessa jornada, nesses simples sacerdotes, no sentido mais elevado e mais exigente do termo. Nosso caminhar com eles deve transmitir o valor dessa essência. Ser presbíteros apaixonados por Cristo, enraizados na oração, fiéis à Igreja, próximos do povo e capazes de unir sólida doutrina, zelo apostólico e caridade pastoral. Sacerdotes que encontrem no bispo não apenas uma autoridade reconhecida, mas um pai que os acompanha. E nos outros sacerdotes, irmãos com quem compartilhar as fadigas e as alegrias desta peregrinação cheia de encontros, na qual todos buscamos a Cristo. Vamos concluir essa jornada espiritual com uma oração do Santo Doutor, que nos lembra que toda renovação eclesial brota de um coração configurado a Cristo. Se me ordenas, Senhor, que faças o que fizeste, dá-me o teu coração. Que esta seja também a nossa súplica. Senhor, dá-nos o teu coração, um coração capaz de elevar o olhar para ti, de partir na jornada, de escutar, de discernir, de servir, de corrigir com caridade, de acompanhar com paciência e de proclamar com alegria. Pois a Igreja que acolhe o coração de Cristo carrega em si a coluna de fogo que a guia, sustenta, defende e conforta, o equipamento necessário para enfrentar qualquer desafio. Que Deus os abençoe. Muito obrigado. E assim o Santo Padre concluiu seu discurso aos membros da Conferência Episcopal Espanhola, uma instituição que foi criada em 1966 e, portanto, comemora 60 anos de existência. O Papa se encontra na sede
da Conferência dos Bispos, que foi inaugurada em 1982 por ocasião da primeira viagem apostólica à Espanha de São João Paulo II. Agora é o momento da troca de presentes. Después de haber escuchado lo de la mochila y ligeros de equipaje, pues dar este evangeliario, una edición especial para este encuentro, pues con motivo de la visita, es para nosotros una alegría. Então, um evangeliário, o Papa recebe das mãos do presidente da Conferência Episcopal Espanhola, que fez uma brincadeira dizendo justamente, referindo-se ao discurso do Santo Padre, que falou de bagagem e de viagem. Depois Santo Toribio de Mogrovejo. Um quadro com o seu retrato. Viene una nota diciendo de dónde está este relato, este retrato está hecho a partir de un estandarte que hay en la Catedral de Lima, donde se recoge Então, esta imagen. uma imagem que foi feita a partir de um estandarte na Catedral de Lima, no Peru. Estes, portanto, foram os dons da Conferência Episcopal Espanhola ao Santo Padre, que, por sua vez, retribui com uma imagem da Virgem Maria. Após essa troca de presentes, haverá a assinatura do livro, o livro de honra, e segue então a bênção apostólica. Da sede da Conferência Episcopal Espanhola, o Santo Padre segue para a Anunciatura Apostólica, onde na parte da tarde mantém alguns encontros privados. E no final da tarde, às 17h40, hora local, o Papa vai até a Catedral de Santa Maria la Real de Almudena. Recordamos que é o terceiro dia do Papa Leão XIV em Madrid. E amanhã ele segue com mais uma etapa, desta vez em Barcelona. Antes de visitar os bispos, o Papa esteve no Parlamento Espanhol, onde pronunciou um longo e articulado discurso em que abordou temas de relevância não só nacional, no caso da Espanha, mas também temas de relevância internacional, falando da importância da família, da questão migratória, da guerra, do armamento e da inteligência artificial. Depois de assinar o livro de honra, o Papa então concederá a todos os presentes a sua bênção apostólica. Oremos juntos como el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por todos los siglos. Nuestra ayuda es en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Amén. Muchas gracias. Papa Leão XIV concedeu a sua bênção apostólica aos bispos e toda a parte da tarde será dedicada à comunidade católica, primeiramente com a oração em homenagem à Virgem de Almudena na Catedral, e depois o Papa se dirige ao estádio Santiago Bernabéu,
para o encontro com a comunidade diocesana de Madrid. Portanto, com exceção da visita ao Congresso, um dia totalmente dedicado à comunidade católica de Madrid. En el despacho del presidente saludará ahora a cada uno de los hermanos obispos. E o presidente da Conferência Episcopal afirma então que o Santo Padre vai saudar pessoalmente todos os bispos presentes, recordando que são 69 dioceses agrupadas em 14 províncias eclesiásticas. São 15 arcebispos, 49 bispos diocesanos e 11 bispos auxiliares, além de 48 bispos eméritos. Assim é composta a Conferência Episcopal Espanhola, que acolheu o Santo Padre nesta estrutura inaugurada em 1982 por São João Paulo II. O Papa, que em seu discurso falou sobre o caminho de Santiago, fazendo ali uma metáfora do caminho que os bispos devem percorrer, em sintonia com o povo de Deus. Recordando, portanto, que o dia do Santo Padre continua na parte da tarde, com mais 2 compromissos. O primeiro, a Catedral de Almoneda para a oração e homenagem à Virgem, e depois no estádio Santiago Bernabéu para o encontro com a comunidade diocesana. E amanhã o Santo Padre então segue para a etapa em Barcelona, esta que é a 4ª viagem apostólica internacional do Santo Padre, uma viagem que temos acompanhado e vemos com quanta alegria os espanhóis têm acolhido o Santo Padre. O Papa falou da importância da formação também do clero, fez também uma referência aos casos de abusos e pediu que cada pessoa ferida possa encontrar escuta sincera, acolhimento, proteção e caminhos reais de cura. E assim encerramos essa transmissão, agradecendo a você que esteve conosco para o encontro do Papa Leão XIV com os bispos espanhóis. Voltaremos, portanto, na parte da tarde para esses mais 2 eventos. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Bianca Fracalvieri. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Su Excelencia José Ángel Sáiz Meneses, Su Excelencia Juan Antonio Aznar Escobo, Su Excelencia José María Gil Tamayo, Su Excelencia Enrique Benavent Vidal, Su Excelencia Francisco José Prieto Fernández, Su Excelencia José Rodríguez Carballo, Su Excelencia Florencio Rosselló Avellanas, Su Excelencia José Vilaplana Blasco, Su Excelencia Ciriaco Benavente Mateos, Su Excelencia Francisco Cases Andreu, Su Excelencia Julián López Martín, Su Excelencia Atilano Rodríguez Martínez, Su Excelencia Juan Antonio Rey Pla, Su Excelencia Jesús Catalá Ibáñez, Su Excelencia Jesús Murgui Soriano, Su Excelencia César Franco Martínez, Su Excelencia Adolfo González Montes, Su Excelencia Agustín Cortés Soriano, Su Excelencia Jesús García Murillo, Su Excelencia Luis Quinteiro Fiuza, Su Excelencia Casimiro López Llorente, Su Excelencia Joaquín López de Andújar y Cánovas del Castillo,
Magro. Van a recibir ustedes un regalo del Papa, que será un regalo, un rosario y un paquete que tiene un rosario y medalla. Lo recibirán posteriormente. En el hotel lo van a llevar. Para todos los obispos, incluso los que no han participado hoy aquí. Su Excelencia Amadeo Rodríguez Magro, Su Excelencia Román Casanova, Su Excelencia José Manuel Lorca Planes, Su Excelencia Ángel Rubio Castro, Su Excelencia Demetrio Fernández González, Su Excelencia Manuel Sánchez Monje, Su Excelencia José María Yan Guasán, Su Excelencia José Ignacio Monilla Aguirre, Su Excelencia Juan Antonio Martínez Camino, Su Excelencia Alfonso Carrasco Rojo, Su Excelencia Gerardo Melgar Viciosa, Su Excelencia Sebastián Taltabula Clara, Su Excelencia José Mazuelos Pérez, Su Excelencia Ginés García Beltrán, Su Excelencia Salvador Cristau Col, Su Excelencia Santiago Gómez Sierra, Su Excelencia Julián Ruiz Martorell, Su Excelencia Eusebio Hernández Sola, Su Excelencia Leonardo Lemos Montaner, Su Excelencia José Rico Pavés, Su Excelencia Jesús Fernández González, Su Excelencia Ángel Javier Pérez Puello, Su Excelencia Juan Carlos Elizalde Espinal, Su Excelencia Luis Ángel de las Heras Versal, Su Excelencia Arturo Ros Murgadas, Su Excelencia Francisco Conesa Ferrer, Su Excelencia Antonio Gómez Cantero, Su Excelencia Abilio Martínez Barea, Su Excelencia José Luis Retana Gonzalo, Su Excelencia Sergi Gordo Rodríguez, Su Excelencia Santos Montoya Torres, Su Excelencia Jesús Vidal Chamorro, Su Excelencia Francisco Jesús Orozco Mengíbar, Su Excelencia Joseba Segura Echezaraga, Su Excelencia Sebastián Chico Martínez, Su Excelencia Fernando Valera Sánchez, Su Excelencia Javier Villanova Pelliza, Su Excelencia Fernando García Gariñanos, Su Excelencia Vicente Rivas Prats, Su Excelencia Jesús Pulido Arriero, Su Excelencia Cristóbal Denis Hernández, Su Excelencia Vicente Rebollo Mozos, Su Excelencia Ernesto Jesús Brotón Stena, Su Excelencia José María Bendaño Perea, Su Excelencia Fernando Prado Ayuso, Su Excelencia David Abadía Saurín, Su Excelencia Gerardo Villalón Gallín, Su Excelencia Teodoro León Muñoz, Su Excelencia Ramón Darío Valdivia Jiménez, Su Excelencia Antonio Prieto Lucena,
Antonio Balín Valdés, Su Excelencia José Luis Serrano Petinar, Su Excelencia Javier Gómez García, Su Excelencia Fernando Enrique Ramón Casas,